e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Como consequência disso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós vamos falar sobre a igreja dos sonhos de Deus. Todos nós queremos uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, de forma que dia a dia o Senhor acrescente novos salvos, assim como foi na igreja primitiva. Esse modelo, a igreja primitiva, é a igreja que nasceu após ressurreição, ascensão e derramamento do Espírito Santo, ascensão de Jesus e derramamento do Espírito Santo sobre 120 pessoas que estavam reunidas, que perseveraram orando, clamando ao Senhor, até que do alto foram revestidos do poder do Espírito Santo. Diz a Bíblia que línguas de fogo caíram sobre cada um deles, e os 120 foram batizados com o Espírito Santo e começaram a orar em novas línguas. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção para todo crente em Jesus. Dê um glória a Deus. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com evidências de orar em línguas, você precisa orar, fazer propósito, clamar e esperar, perseverar, porque Deus vai derramar do seu Espírito sobre a sua vida. E você que ao longo do tempo, dos anos, das muitas lutas, soldado no campo de batalha, foi ferido tantas vezes e que está frustrado, desanimado, perdeu aquela graça, aquela unção, aquela paixão, eu quero te dizer que tem renovo da parte de Deus para a sua vida, e que você não viveu ainda tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. O melhor de Deus irá acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Então nós vamos aprender com essa igreja, a igreja dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos. O texto que lemos de Atos 2, 41 e 47, falando de como é que era o dia a dia, de como é que era a vida da igreja. E algumas lições preciosas para nós. A primeira delas é que a igreja viva, a igreja dos sonhos de Deus, ela cresce na direção de Deus. Ela cresce primeiramente para cima. Crescer para cima é crescer em direção a Deus. Atos 2, 41 e 40, até o 43 diz: e perseveraram unânimes, isso é, estavam todos juntos buscando a face do Senhor, até que do alto foram revestidos pelo poder de Deus. Louvado seja Deus. E diz: perseveraram na comunhão, isto é, eles primeiro perseveraram na doutrina dos apóstolos, nas verdades bíblicas que estavam sendo ensinadas pelos apóstolos. Então eles estavam preocupados, atentos e desejosos em conhecer mais de Deus, do propósito
de Deus para a vida deles. E diz o texto que diariamente eles perseveravam no templo todos os dias. Eles estavam no templo numa reunião de busca da presença de Deus, numa reunião de oração. Então, eles louvavam a Deus. Então, uma igreja que primeiro ele estava crescendo em direção a Deus. Era propósito deles aproximar mais de Deus, buscar mais de Deus, mais oração, mais vida, mais intimidade, mais comunhão, mais presença de Deus. É isso, esse era o alvo. Esta é a primeira condição para sermos uma igreja viva, que tem vida com o Pai, com o Filho, com o poder do Espírito Santo. Tudo nasce dele, a origem é ele. Diz o texto, o batismo em nome do Senhor. Eles eram batizados. A doutrina é de Cristo. A comunhão é no Espírito Santo. O partir do pão ou a ceia é do Senhor. Eles tinham o hábito de partir o pão, isto é, celebrar a ceia. Ceia fala de comunhão com Deus, fala de adoração, fala de aproximação com Deus, fala de reconhecimento da grandeza de Jesus como Senhor. E fala de temor, eles tinham muito temor, isto é, quanto mais perto de Deus, mais longe do mundo, mais longe do pecado, mais longe das quedas. Quanto mais intimidade, mais vida de oração, como falamos, quem muito ora para de pecar, quem pouco ora passa a pecar e volta a ser dominado pelos antigos vícios. Olha que coisa séria. A carne, a nossa velha natureza, a nossa tendência para o mal, para o pecado, para a desobediência. Então nós precisamos andar numa vida crescente, numa vida, num propósito em direção a Deus, para nós podermos vencer o dia mau, vencermos as ciladas do maligno, vencermos a nossa velha natureza. E era também acompanhado de prodígios, de sinais, que também vêm de Deus, então tudo é dele, para ele, para a glória dele. A palavra-chave que poderíamos pensar aqui é comunhão. Então, e a palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 3, diz que a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus. Esta igreja, por onde ia, manifestava a presença de Deus. Os crentes eram intrépidos, cheios de graça, cheios de vida. As pessoas olhavam para eles e percebiam que eles estavam cheios de Deus. Em Jerusalém, depois do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, e que eles começaram a pregar com graça, com ousadia, com coragem, com vida, as autoridades, estudiosos da Bíblia, estudiosos do Antigo Testamento, judeus, escribas, fariseus, os vários grupos religiosos, ficaram assustados, porque diziam, mas eles são homens comuns, são gente simples, são pessoas simples, sem cultura, sem estudos, eles não têm a formação que temos, eles não estão como nós, treinados, preparados, habilitados, mas eles falam com convicção, eles falam com autenticidade, eles falam com coragem, eles falam com ousadia, como alguém que de fato teve com Deus, aleluia. Os incrédulos, quem os incrédulos? As pessoas ímpias, quem? Aqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, é assim que a Bíblia denomina. Eles reconheciam que eles tinham estado com Jesus, olha que coisa. Era uma igreja que marcou o começo da nova geração e ela é o modelo para aquilo que Deus tem para nossos dias, quem recebe essa palavra.
Eles faziam diferença onde passavam, eles estavam tão cheios de Deus. E a comunhão em Jerusalém estava tão boa, todos os dias os crentes juntos, eles perseveravam unânimes. Como cada líder aqui sonha com essa palavra unânime, isso é, que cada convocação os discípulos venham. Eles tinham prazer de estar juntos. Só que Deus precisava fazer com que essa palavra se espalhasse, alcançasse outros corações, outras vidas, alcançasse o mundo. E Deus então permitiu uma perseguição à igreja, para que assim a igreja se espalhasse, porque eles estavam cheios de Deus. Então eles foram expulsos, foram perseguidos, e eles então saíram de Jerusalém, e aonde eles iam, eles não conseguiam falar de outra coisa a não ser das grandezas de Deus. Aleluia! E eles entenderam então que Deus tinha um propósito de fazer com que o evangelho chegasse até os confins da terra. Eles deixavam as pegadas, o bom perfume de Jesus. Era uma igreja que permanecia durante anos avivada, desperta, renovada devido à comunhão com o Senhor. Além de ser a igreja dos sonhos de Deus, ela cresce para cima. Diga, a igreja dos sonhos de Deus. Mais forte. Cresce em direção a Deus. Mas ela cresce também, diga, em direção aos irmãos. Crescer para dentro é crescer em relação aos irmãos. Por isso podemos pontuar nos versículos 44 e 46 e 47. Este crescimento trazia vida. Diz que eles estavam juntos no templo, que era um lugar público. Então tinha uma alegria de se reunir. Hoje a gente fica no WhatsApp, não sei, mas nas redes sociais todas, convocando. E alguns, nem assim despertam, mas eu quero, como profeta de Deus, liberar uma palavra que o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre a sua vida, e você vai ter alegria de responder às convocações, a alegria de estar juntos, a alegria de glorificar a Deus, a alegria de crescer na direção dos irmãos. Então diz que eles estavam juntos no templo. Diga, eles estavam juntos no templo, mas eles estavam juntos também nas casas, cumprindo aquilo que Jesus falou em Lucas capítulo 10, de onde nasceu o projeto Casa de Paz. Jesus os enviou, levantou 70 discípulos e enviou de 2 em 2 para levantarem, descobrirem, detectarem as casas de paz, os filhos da paz naquelas cidades, e eles deveriam então levar a mensagem da paz naquelas casas, abençoar. Diz a Bíblia que Jesus os deu autoridade, eles tinham autoridade para curar os doentes, para liberar a presença de Deus. Isso foi por várias semanas. Diz a Bíblia que quando eles voltaram, eles estavam encantados e falaram para Jesus: até os demônios nos submetem. Aí Jesus vira para eles assim: você não precisa ficar empolgado porque demônio te submete não, porque a coisa mais gloriosa é o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Oh! Porque demônio vai submeter mesmo por causa da autoridade do nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eles estavam de casa em casa, aonde nascem as casas de paz e consequentemente as células. Ambientes nos lares, feliz é a casa, é a família que se abre para receber a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, eles tinham alegria de estar juntos.
abriam suas casas com alegria para os crentes irem para estudarem a palavra de Deus junto, para orar junto, para celebrar o nome do Senhor junto, para convidar o vizinho vinha até a sua casa, porque às vezes a pessoa não vai no templo, ele tem dificuldade para ir no templo, tem algum tipo de resistência, mas ele não tem resistência para ir na sua casa. Ele é seu vizinho, ele é seu amigo, ele é seu parente, ele é alguém ligado a você, então você convida para ir na sua casa, ele vai. E preste atenção no que eu vou te falar, quando Jesus comissionou, ordenou, deu autoridade aos 70, eram todos crentes novos, todos novos na fé. Os discípulos que tiveram um discipulado de 3 anos e meio, os 12, porque eram os alicerces, mas os demais eram crentes novos e Jesus deu autoridade. Então isso quer dizer que constitui-se no engano do diabo o crente ficar a vida toda, eu não estou preparado, que eu ainda tenho pouco conhecimento, não sei o quê. Irmão, você não está levando ninguém para sua casa para discutir um tratado teológico, não. Nós vamos entregar a você lições, mensagem simples, está lá tudo no papel direitinho, é só você ministrar, palavras simples, de fácil entendimento para as pessoas. Essas reuniões não é para discutir teologia, para discutir os temas mais difíceis da teologia, não. Essas reuniões são reuniões para levar a graça, a paz, a vida, a bênção de Deus às famílias. Dê um glória a Deus. E diz que eles louvavam e tomavam as suas refeições, tinham tudo em comum, eles supriam os necessitados. Isso fala de crescer em direção ao outro. Nós precisamos nos importar com o outro. Nós precisamos estar atentos às necessidades dos outros. Nós precisamos abençoar o outro. E dou uma palavra a você, das mais diversas profissões que aqui tem, coloque a sua vida à disposição para abençoar. É seu ganha-pão, é seu meio de sobrevivência. Então que faça o melhor e que prospere, mas você pode de alguma maneira separar algum dia, alguma cota aí, para abençoar alguém com aquilo que Deus depositou na sua vida. Amém? É isso. Sempre tem pessoas necessitadas, que às vezes vem a gente precisando de um socorro, e Deus, na sua infinita graça, vai distribuindo os dons espirituais, vai distribuindo graça a cada um, conforme o chamado de cada um, para ser uma bênção na vida dos outros. A palavra-chave que podemos destacar é a palavra comum. Diz, e tinham tudo em comum. Comum é uma palavra do grego que quer dizer koinós. Koinós com K de quilo, koinós. Que a sua origem é koiné. Koiné. Isto é, o grego comum. É interessante que o grego do Novo Testamento, ele não é o grego erudito, preste atenção nisso, mas é o grego koiné, é o grego comum. Então, isto é, a linguagem do Novo Testamento é uma linguagem comum, é uma linguagem de fácil acesso. Deus fez com que o Novo Testamento, que foi escrito em grego, foi escrito no grego comum e não no erudito, isto é, palavras de fácil acesso e de fácil entendimento. E essa é uma palavra usada aqui para definir comum, koinós, koiné, isto é, eles tinham tudo em comum, isto é, eles estavam disponíveis uns para os outros. Louvado seja Deus. Nós não somos igreja de Deus se nós não nos importarmos com o outro.
Senhor nos levantou para abençoar outros. O Senhor nos levantou para ter comunhão com outros. Aqueles que dizem assim, eu não gosto de relacionar com ninguém, porque começar a relacionar começa a confusão. Na verdade, em qualquer lugar que você estiver, se você não se abrir para ser tratado, você vai ter dificuldade mesmo. Não gosto de participar de célula, porque começa bem, daqui a pouco tem problema. Onde tem gente, tem problema. Onde tem relacionamento, tem problema. Mas nós temos que ser como pedras no riacho. Elas vão batendo uma na outra, empurradas pela água, e elas vão perdendo a sua aspereza e as quinas, e ela vai recebendo forma, ela vai ficando arredondada. Na verdade, o relacionamento com os outros é uma oportunidade para o nosso crescimento. Mas eu não gosto de tal coisa na vida do outro. É sinal de que eu estou ainda muito menino, muito imaturo. Eu preciso amadurecer, eu preciso melhorar. Porque Deus não nos fez para viver isolado. Porque se você tem dificuldade em conviver com os grupos, você também vai ter dificuldade na sua família, você também vai ter dificuldade no seu casamento, você vai ter dificuldade no seu trabalho, você vai ter dificuldade em todos os ambientes. O que eu quero te dizer é que nós precisamos exercitar a simplicidade da fé. Amém? Preocupar-se efetivamente com o outro. O irmão sumiu, não está aparecendo, liga para ele, procure-o, talvez está passando por uma luta, precisando de uma palavra, de encorajamento, de uma visita, de uma oração, precisando que alguém diga, eu me importo com você. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Deus, aleluia! Glória a Deus. Esta palavra no grego é semelhante à palavra que já citamos, que é comunhão, que no grego é koinonia. Devido à comunhão que eles tinham com o Senhor, naturalmente levava-os a terem comunhão uns com os outros. Praticando então a mutualidade. Isto é, os 25 mandamentos recíprocos. Perdoai uns aos outros, orai uns pelos outros, ter comunhão uns com os outros, exortai uns aos outros. São pelo menos 25, falando o tempo todo de relacionamento. Falando de uma responsabilidade que nós temos de uns para com os outros, de um cuidado uns para com os outros. Às vezes uma pessoa não está bem, ou está fazendo alguma coisa errada e tal, aí você olha e diz, mas eu não tenho nada com isso, é problema de não, você tem. Você tem, você é responsável. Nós somos responsáveis pela vida uns dos outros, porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. Se seu dedo machuca, se você não tratar, ele vai inflamar e vai dar febre, todo o corpo vai sentir. Então nós precisamos uns dos outros. Nós completamos uns aos outros. Nós somos importantes uns na vida dos outros. Aleluia! Com destaque aqui para amor e serviço. Amor e serviço. Pois a maior expressão do amor uns aos outros é de servir uns aos outros. Isso era uma coisa tão bonita, que as pessoas que ainda não tinham a Jesus como Senhor e Salvador, olhavam, notavam e diziam, como eles se amam, como eles se importam. Então eu quero proclamar, profetizar que nós seremos o povo que se importa. Então comece a exercitar. Ao invés de ficar esperando que alguém se importe com você, comece a se importar com o outro.
Comece a abençoar a vida do outro. Abençoamos com oração, abençoamos com a palavra de encorajamento, abençoamos com um presente. Tem gente com tanta habilidade para fazer tanta coisa. Seja esse abençoador. Abençoe as pessoas. Deixe as pessoas serem abençoadas com as habilidades que Deus te deu. É tão bom esse sentimento de abençoar a vida do outro. Faça isso dentro da sua realidade. Se você não tem especialidade com a cozinha, não inventa. Você imaginou? Você resolveu inventar e mandar um negócio desse para a gente, e aí vai dar tudo errado. Mas dentro da sua área de atividade profissional, da sua vivência, da sua habilidade, decida fazer algo para abençoar alguém. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Diga comigo, a igreja dos sonhos de Deus, ela cresce em direção aos perdidos. Primeiro, eles cresciam em direção a Deus, cresciam em direção aos irmãos, o cuidado, a mutualidade, os relacionamentos, mas eles também cresciam em direção aos perdidos. A Bíblia usa a palavra ímpio ou incrédulos, isto é, aqueles que ainda não haviam confessado a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aqui podemos concluir, conforme os versículos na sua ordem, que o crescimento na nossa comunhão com o Senhor leva ao crescimento da nossa comunhão com os irmãos, que também, por fim, leva a igreja a crescer no acréscimo daqueles que vão herdar a salvação. E a palavra-chave aqui é simpatia. Diga, simpatia. Então diga, eles eram simpáticos. Essa palavra simpatia, ela vem do grego. A palavra simpatia é karen, que vem de caris. Caris é graça. Então eles tinham graça. Você conhece gente assim que você olha e diz, mas como tem uma graça essa pessoa? Não é assim? Só que graça é um fruto do Espírito, é uma bênção de Deus. Isso é, se você entender que você precisa se relacionar com Deus, com o Espírito Santo de Deus, Ele vai te encher de graça. Vai tirar todo o azedume. Tem um bocado de gente que parece que está chupando limão o tempo todo. Graça, caris, isto é, o favor, o amor, a vida de Deus no meio da igreja. Chama a sua atenção para o versículo 47, a parte B. Enquanto eles viviam a vida do reino, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, diz a Bíblia que Deus acrescentava, diga, Deus, todos os dias, acrescentava os que iam sendo salvos. Isso quer dizer que aponta para uma consequência, um resultado final. O acréscimo de salvos era o resultado ou consequência de tais ações. Quais? Ouça-me, o que a igreja precisa, o que ela fazia, que resultava na salvação de milhares de pessoas. O Senhor, diga comigo, o Senhor acrescentava, dia após dia, muitas pessoas, milhares de pessoas, que se rendiam a Jesus como Senhor e Salvador, enquanto a igreja fazia tais coisas. Agora ouça, enquanto a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, nos ensinos apostólicos, no estudo da palavra de Deus, na comunhão com a palavra de Deus, na comunhão com Deus.
Segundo, enquanto eles perseveravam na comunhão uns com os outros. Olha para mim, por favor. Relacionar com os outros exige perseverança. Porque nós vamos lidar com pessoas diferentes de nós. Você vê que até no casamento a gente tem dificuldade. Você casa com a pessoa oposta a você, totalmente diferente de você. No início isso é um chama, porque a gente encontra no outro o que a gente não tem, então nos completa. Mas depois que a gente casa, a gente começa a chiar, começa a reclamar. Meu Deus, por que é tão diferente de mim? Eu gosto de festa, ele gosta de televisão. Ou ela gosta de televisão, de casa, e ele gosta de festa. Eu gosto de estar no meio do povo, ele não gosta de relacionar com ninguém, ele gosta de ficar só. E por aí vai. Um gosta de festa, o outro não gosta. Um gosta de um tipo de roupa, o outro não gosta. É assim, é diferente. Totalmente diferente. E isso exige perseverança. Essa arte de conviver com os diferentes. Porque se a gente fosse casar, por exemplo, com alguém igual a gente, não dava certo. Eu fico pensando, eu tenho certeza absoluta disso, se a minha mulher tivesse o tipo de personalidade que eu tenho, a gente não ficava, só ficava casado na lua de mel. Mas ela é exatamente o oposto a mim. E é isso que vai balancear, que vai completar. Às vezes um é muito para frente, fala sem pensar. O outro é comedido, tranquilo, pensa. Então ele vai fazer o quê? Vai temperar a vida do outro. Enquanto o outro embala, ele vai lá e puxa, vem cá, meu amor, calma. Mas o outro que é para frente, que é de ação, que é de atitude, aí casa com outro que é uma marcha lenta, de pouca ação, de pouca atitude. Então aquele que tem muita ação tem que fazer o quê? Vem cá, meu amor. Estou revelando a vida do povo aí, né? Da mesma forma é o nosso relacionamento uns com os outros, como irmãos em Cristo Jesus. Somos diferentes. Isso é algo que só o Espírito de Deus faz fazer com que pessoas tão diferentes se relacionem e que gostem do outro. E mais, e que sejam abençoadas pelos dons espirituais e pela vida do outro. Amém? Por isso que antigamente a gente cantava aquela música assim, eu preciso de você, você precisa de mim. Lembra? Nós precisamos. Nós precisamos. Olha para quem está do seu lado e diga, eu preciso de você. Se é seu amor, faz aquela carinha, aquele show e fala assim, eu preciso de você, meu amor. Você é importante na minha vida, você me completa. Aí, sai até um clima. Até Lázaro acorda. Às vezes já morto há vários dias, acorda. Porque houve um negócio, um chamego. Eles estão, diga comigo, perseveravam na comunhão. Perseveravam nas orações. Irmão, tudo na vida tem que ter perseverança. Você monta um negócio. Começa empolgado, daqui a pouco o negócio não está indo bem, você desiste, você não vai crescer nunca, não vai ter nada nunca, porque tudo tem as fases. Tem a fase do encanto, mas tem a fase da crise, e ela precisa ser vencida com a perseverança. É isso. A oração é diferente, precisa ter perseverança. Está numa guerra e está, ora por mim, estou passando uma guerra. Então,
é preciso perseverar. E tem aqueles assim que começam e daqui a pouco, não vai mais. Sem perseverança você não alcança absolutamente nada. E com Deus não é diferente. Se você quer resposta às orações, você precisa perseverar. Você precisa continuar. E diz que eles também perseveravam no templo. Não é aquele negócio de reunião de caju em caju, de domingo a domingo, não. Era todos os dias tinha culto e eles estavam na presença de Deus. Ainda tinha tal da oração da hora nona. Das 3 da tarde, né? E eles estavam lá colados. E diz que eles perseveravam de casa em casa. Você pode, com a sua perseverança, ser instrumento de Deus para alcançar uma vida que vai levar milhares de vidas para o louvor de Deus, para o céu, para tirar das trevas, do fogo do inferno. Meu Deus, isso é muito poderoso. E eles perseveravam no partir do pão. Diz que eles tomavam refeições com alegria e singeleza de coração. E diz que em cada alma havia temor. E prodígios e sinais eram feitos. Eu quero te dizer que Deus vai te encher de ousadia, de graça, de coragem, de fé, para orar, fazer orações simples, e Deus vai operar através da sua vida. Você sabe quem são os crentes que mais alcançam a resposta nas orações? Quem sabe? Por eles e pelos outros? Olha para mim que eu vou te falar. São os crentes novos. Porque eles têm uma fé simples. Se a Bíblia manda orar, eles oram. Se a Bíblia manda crer, eles creem. Os outros é que vão ficando crente velho no correr dos anos e eles vão ficando gelados. Vão ficando mornos. Mas os novos não, eles creem do jeito que você fala, que está na palavra, eles creem e Deus honra a fé deles. Obrigado, Deus te abençoe e abençoe com milagre em nome de Jesus. E diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum, eles se preocupavam uns com os outros. Tinha um cabra na igreja primitiva, entre tantos, mas um que destacou tanto, o nome dele é José. Que os discípulos colocaram, os apóstolos colocaram o nome dele de Barnabé. Filho da consolação, porque ele se destacou tanto em consolar, em abençoar, em discipular, em cuidar. Ele não era apóstolo, Barnabé não era, mas ele era um grande discipulador, um homem cheio de Deus. Eu quero te dizer que Deus vai avivar a sua vida. E de você será dita assim: ei, mulher cheia de Deus, ei, homem cheio de Deus. Aleluia. E eles colocavam seus bens à disposição para abençoar a vida dos outros. Eles supriam as necessidades das pessoas. E diz que eles louvavam a Deus. Como consequência, eles tinham a simpatia do povo. Simpatia. Peça que Deus te dê isso, que o Espírito Santo te dê. Senhor, me torne uma pessoa simpática. Porque tem muitos de nós, pelo tipo de personalidade que tem uma cara de antipático. Não é não? Tem gente que os outros acham que ela é metida porque ela é uma pessoa fechada. Por natureza, ela sai, ela não cumprimenta e tal. Não é porque ela está pisando alto, não. É porque ela é fechada. E tem gente que sai assim a 1000 por hora, assim, que parece que vai pisar em todo mundo. Peça para o Senhor te tornar uma pessoa simpática. Sabe por quê?
Não é anjo que vai vir aqui na terra para pregar o evangelho, para livrar as pessoas da condenação eterna, do fogo do inferno, não. É você, sou eu, somos nós. Somos nós. Aonde? Aonde Deus te colocou? Lá no seu trabalho. Seja luz, seja uma bênção, sirva, abençoe, seja simpático. Como funcionário, dê o melhor de si. Não fica morcegando, não fica roubando o tempo do patrão. Entenda que você é luz de Deus ali. É triste quando alguém chega para mim e fala assim: eu não quero contratar crente porque eu tive uma decepção com o crente. Por quê? Porque do crente as pessoas esperam que ele seja uma pessoa maravilhosa, que dê o seu melhor, que ele faça as coisas com excelência. E se você não faz, você perde a oportunidade de glorificar a Deus e ainda o diabo usa isso contra você e contra o corpo de Cristo. Diga, os crentes tinham a simpatia do povo. O que vai fazer as pessoas a quererem abrir a casa para o Evangelho, a vida para o Evangelho, a vir na igreja? Simpatia. Olhar para você e ver a vida de Deus em você. A vida de Deus transbordando em você. E aí você se torna uma pessoa agradável, cheia da graça de Deus, cheia da vida de Deus. Se você não é assim, peça para Deus mudar seu coração. Tem gente que foi acumulando rancores, acumulando feridas, acumulando dores, ficou tão murmurento. Tem gente que foi se tornando vítima, em tudo se coloca na vida como vítima. Jamais tem uma palavra de gratidão, uma postura de gratidão. E ainda, o que mais? Eles eram batizados e cheios do Espírito Santo de Deus. Eles buscavam o Senhor por meio da oração. Assim, com essa qualidade de vida santa, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A oração e o Espírito é o berço da igreja, pois a oração nos leva ao Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva à oração, e nos leva às pessoas. A igreja cresce para cima, diga comigo, a igreja cresce para cima, em relação a Deus. A igreja cresce para os lados, em direção aos irmãos. E a igreja cresce para o mundo, em direção aos que estão sem Jesus. Glória a Deus. Eu quero te dizer que é isso que Deus tem para nós como igreja. E eu quero desafiar você, a gente orar e pedir: Senhor, renova.